boa tarde, Piracicaba. Estamos aqui nos aquecendo para as Olimpíadas e nada melhor do que alguém que nem mais nem menos já foi em 5 Olimpíadas. Só que tem uma dicasinha aí para vocês. Ele não foi jogar. Existe um mundo por trás dessas Olimpíadas que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje. Então eu queria dar as boas-vindas para o Cléo Souza de Almeida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, Cléo. Um prazer falar um pouco do que a gente conheceu, né, nas Olimpíadas, o que a gente passou, o que a gente viu e, na verdade, que tipo de trabalho é esse que eu fui fazer lá. É muito interessante, ele tem muita coisa para falar, então a gente queria começar pelas fotos. Que ele tem uma foto aí de cada Olimpíada que ele foi, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre aquilo que aconteceu em cada uma delas. Qual que foi a primeira Olimpíada que você foi, Cléo? Eu estive em Atlanta, né? Foi a minha primeira Olimpíada, e aí depois a sequência normal das Olimpíadas. Essa aí, no caso, foi aonde eu fiquei alojado, né? Essa aí foi agora a última na Inglaterra. E a oportunidade que a gente tem, né, da palestra, com tradutora, tudo, né? Essa é uma oportunidade, porque é um dos objetivos nossos, né, que é justamente passar alguns conceitos para atletas e para comunidades e dar suporte. E aí você está na rua, esse aí é onde que você está? Esse aí é na Inglaterra também? É, na Inglaterra. Eu acho que as fotos que você recebeu são todas da Inglaterra. Da última Olimpíada. Ah, tá. Os contatos com atletas, né? O meu trabalho específico é com atletas de todos os níveis, né? No caso específico do projeto olímpico, todos os contatos com atletas, né, de nível internacional. Esse é o Varejão, eu acompanhei a carreira dele desde pequeno, né? E lá tive a oportunidade de conversar com ele e entregar um material específico para atletas, para motivação, para orientação, para suporte nesse momento tão tenso que o atleta vive, que é o momento olímpico. Porque realmente, né, na nossa vida, você vê aí outras pessoas aí também, lá do... Sim, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete e com sua equipe, né, e a gente teve a oportunidade também de conversar com eles. No dia a dia, ali nas ruas, nos espaços públicos e tudo mais, shoppings, a gente encontrava os atletas e as comissões técnicas e até expressões como o Evander Holyfield, né? Então, foi interessante que a gente estava caminhando, ele estava ali, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, ele gentilmente tirou uma foto com uma das equipes nossas lá na Inglaterra. Esse momento olímpico deve ser muito emocionante, né? Porque você realmente tem pessoas que são famosas do mundo inteiro, né? Atletas de ponta, e estão ali todos concentrados ali por perto e de repente você pode se deparar com pessoas que normalmente você não teria essa oportunidade. Sim, todos os atletas ali são destaques nos seus países, né? Sim. E a gente, às vezes, tem contato com um atleta recordista mundial, atleta que está na sua primeira Olimpíada, outros... Eu tive uma conversa com um italiano, um lutador de boxe, e ele tinha acabado de perder a medalha de ouro. Então ele estava muito bravo. Eu acho que ele não me atacou porque ele era pequenininho, né? Então eu acho que ele pensou 2 vezes. Esse é bem pesado, bem peso pesado. Mas são atletas que vivem a vida inteira para experimentar, viver, proporcionar para o seu país bons resultados, e o país também, de cada um, tem aquela grande expectativa dos seus atletas durante a Olimpíada. Então, o momento é tenso, é o ápice de cada atleta, então a gente tem a oportunidade de dar um retorno para eles, porque eles se dedicam tanto fisicamente, psicologicamente, tem uma estrutura enorme no entorno deles, e a gente acredita nisso, em toda essa preparação, mas também uma palavra de incentivo, de conforto naquele momento
que o atleta tanto precisa, que está longe da família, né, dos familiares, longe do seu país e tudo mais. Quando a gente vê assim, né, na televisão e a gente segue alguns jogos ou atletismo, seja lá qual for a modalidade, né, a gente já vê o atleta ali em ação, né? Mas a gente pouco se vê na televisão essa abordagem que vocês fazem por trás de dar o suporte, como você está falando, né? Que ele já se preparou todo o tempo, ele tem o técnico, tem a estrutura, alguns melhor, outros pior, mas você está num momento que você está longe da sua família e como que vocês propiciam esse lado psicológico, esse lado humano de apoiar os atletas ali na Vila Olímpica. Fala um pouquinho para a gente mais sobre a Vila Olímpica. Existem pesquisas que apontam que para um atleta se tornar a nível internacional, ter padrão olímpico e tudo mais, é no mínimo 10, 12, 15 anos. Então a gente enxerga na televisão apenas o atleta pronto, né? E acha que eles são de ferro, né? Eles vivem dramas terríveis por causa de uma derrota, ou por causa de uma lesão, ou até mesmo alguns problemas que ocorrem durante a Olimpíada ou um pouco antes, com a família, dificuldades diversas. E a gente espera do atleta assim, um super-homem, uma super-mulher, um rendimento fantástico. E a Vila Olímpica é uma coisa muito interessante, porque, ao mesmo tempo que eles têm um momento de descontração, de amizade com outros atletas, outros desportistas, é ali um momento também do choro, um momento da frustração, porque, pensa bem, são 12 mil atletas, comissão técnica e tudo mais, e a ênfase principalmente pela mídia, e a cobrança do seu país é para dar destaque àquele que foi campeão. Sim. E aqueles que não foram, né? A porcentagem de quem não ganhou a medalha de ouro é infinitamente maior. Sim. E às vezes atletas que passaram, como eu falei, 12, 15 anos para aquele momento e não conseguiram. Sim. E vão retornar para os seus países frustrados. E então, a vida continua. E a vida continua. Uma coisa que é muito interessante é que o atleta ele precisa ter esse suporte. Não é só psicológico, às vezes é só porque ele tem que dar satisfação para o seu país, na mídia, os investidores dele e tudo mais. Às vezes eles querem conversar, eles querem desabafar, eles querem uma pessoa que eles possam confiar, que eles possam colocar até as coisas mais simples dele. E às vezes chorar. É uma pessoa neutra, né? Que não tem ali nenhum interesse, não é verdade? Perfeitamente. Porque você estando ali em evidência, você tem muita gente em volta de você, mas muitas pessoas que têm algum interesse ou uma função de cobrança, talvez, né? E passar por 5 Olimpíadas, e além de Pan-Americano, Mundial, ela propicia esse tipo de trabalho uma confiança. Então, tem atletas que eu encontrei 3, 4 vezes, atletas de outro mundo, né, de outro país, e que é um outro mundo, né? Fala sério. Um outro contexto cultural e tudo mais, e ele reencontra a gente fazendo a mesma coisa, e ali disposto, e quando você entrega um DVD, um CD-ROM, um material que vai ajudar ele naquele momento que ele vai estar sozinho, ele pensa, nossa, esse pessoal continua fazendo a mesma coisa e não me cobrando nada, não cobrando nada. Sim. E dando a mesma palavra de motivação, de incentivo, de vamos lá, você vai conseguir, de esperança, de confiança e de conforto. Então, existem equipes no mundo que se preparam devidamente justamente para dar esse suporte nesse momento para o atleta. A gente precisa estar lá. E, na verdade, você tem uma fanpage, né? Que você tem esse trabalho não só durante as Olimpíadas. Você pode falar para a gente como que chama a sua fanpage? Para vocês que são atletas, que querem conhecer um pouquinho mais o trabalho do Cléo, saber como que é que você pode estar
rodeada de pessoas, né? Você que está começando sua carreira, talvez você tenha o sonho de ir para uma Olimpíada, né? Ou acho que até assim, né? Uns pais que querem uma orientação sobre a importância do esporte, a gente sabe que existe, né? Mas às vezes a gente não sabe como orientar o nosso filho, como que eu descubro o talento que meu filho tem, quais são as oportunidades que existe aqui no Brasil para desenvolver. Você vê que seu filho tem um talento e como que você faz? Fala pra gente aí a sua fanpage. É o nome mesmo, Esporte Suporte. Tudo em português, bonitinho, coladinho, você encontra. Às vezes eu posto lá algumas sequências de orientações, né, motivacionais, também assim algumas coisas que estão ocorrendo, principalmente para a Olimpíada, o que a gente aprende com essa situação, com esses atletas. A gente tem a oportunidade de partilhar, porque às vezes a gente reclama muito, né? Deus nos deu corpos sadios, né? E às vezes a gente reclama, e está aí uma oportunidade de a gente trocar experiências, né? A ênfase não é só atleta olímpico. Graças a Deus eu tenho um contato com atletas que a gente nunca imagina, né? Ontem mesmo eu recebi um pedido de um ex-atleta meu, lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, ele indicando um atleta de 14 anos para que eu pudesse orientar ele, encontrar uma equipe ou algum lugar que ele possa desenvolver o basquete dele com segurança. Justamente ele fez isso por confiar. E aí a gente está indo atrás, dando esse suporte, que ele iniciou algo com esse rapaz, com essa criança, e os pais querem um local de confiança. Está aí uma oportunidade para ele. Gente, Esporte Suporte. Agora que você aí sabe da fanpage, você pode estar procurando o Cléo também, se você tem alguma dúvida. A nossa intenção aqui é sempre estar passando as coisas boas e úteis que existem tão pertinho da gente e às vezes a gente não sabe. Cléo, agradeço muito pela essa conversa rápida que a gente teve aqui. Foi um prazer enorme te receber aqui nos nossos estúdios. O prazer é todo meu. Nós somos amigos, você foi atleta, né? Eu também, né? Eu fui atleta também, inclusive joguei aqui no 15 em Piracicaba. É uma alegria enorme porque é um trabalho, até certo ponto, anônimo, né? Escondidinho, sim, mas que é tão vital. Por isso que a gente decidiu colocar suporte ali, apoio, base. Muito obrigado. Todo mundo precisa de suporte. E por isso nós agradecemos também você que está nos assistindo agora e desejamos a Piracicaba e região uma boa tarde.